voltamos a apresentar nosso DNA. Hoje a gente está falando aqui do empreendedorismo na gestão pública. E a gente está falando de um pilar muito interessante, que a gente está falando de um viés, né, no movimento social. Carlos, você é um defensor do planejamento estratégico, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente como que você entende que o planejamento estratégico ele pode auxiliar na reorganização de um município. O planejamento estratégico, até eu gosto sempre de fazer uma analogia nas coisas, eu comparo a cidade sempre a uma família. A cidade é uma grande família. E quando a gente vai casar, antes da gente casar, a gente conhece a esposa, pelo menos comigo foi assim, aí a gente faz um planejamento quando a gente vai noivar. Aí quando a gente vai noivar, o troço começa a ficar mais sério, complicado. Aí a gente, já no noivado, a gente já estipula uma data de casamento, o que a gente vai fazer, se a gente vai alugar uma casa, se a gente vai comprar uma casa, quando a gente vai ter filhos, toda aquela visão, toda aquele sonho. E na cidade não é diferente disso, as cidades. E as cidades precisam de um planejamento. Como nós seremos daqui a um tempo? O que a gente quer? E aí, em cima do planejamento estratégico, o planejamento estratégico serve para a gente organizar esse sonho, esse pensamento, através de metas. Geralmente as metas são anuais. Como eu falei anteriormente, no planejamento estratégico a gente define a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Planejamento estratégico, na maioria das vezes, eles são para no mínimo 20 anos. E 20 anos, 30 anos. Outro dia eu vi um lançamento de um planejamento estratégico, uma cidade do Mato Grosso. Eu não lembro assim, o nome da cidade. E eles estavam aprovando esse planejamento para os próximos 50 anos. É muito tempo. E diferentemente do plano de governo e do plano diretor, que eles estão inclusos, inclusive o plano de governo, ele tem que ser montado tendo como base o planejamento estratégico e o plano diretor. E muitos municípios começam pelo plano de governo, né? Exatamente. Que o plano de governo ele é uma imposição da justiça eleitoral, é obrigatório ter, e eu digo que é a maior farsa, né? Ela é fake, é só para dizer que tem. Né? Só alguns eu acredito que levem a sério, mas a maioria é só para constar mesmo. Infelizmente é assim. E ele é através de lei, e ele demora um tempo para ser. Isso aí, um plano estratégico bem feito, é 2, 3 anos. 2, 3 anos. Inclusive porque ele envolve toda uma análise macroambiental, né? Exatamente. Tu vai ter que ter audiências públicas, ver a população, tu vai ter que organizar os setores, o setor comercial da cidade, o setor educacional, ver as universidades, as escolas, né, os técnicos que vão organizar aquilo ali, conversar com o povo, visitas, levantamentos das mais diversas áreas, análise situacional como nós estamos hoje. Isso é muito importante. Então, um plano estratégico ele demora muito tempo para ser organizado. Um exemplo, em julho do ano passado, foi aprovado, eu assisti um vídeo do lançamento do plano estratégico de Gramado para os próximos 30 anos. Já tinha vencido 30 e eles estavam fazendo outro a mais 30 anos. E assim, eu vejo como uma saída para a gente ter um direcionamento. O que a gente quer ser? Qual é a nossa visão? Nós vamos até ilustrar para ficar um pouquinho mais fácil de vocês perceberem. O Carlos, ele enviou para a gente um vídeo que apresenta o planejamento estratégico de Fortaleza, para a gente entender um pouquinho como é que isso funciona. Quais melhorias você gostaria de ver em Fortaleza até o ano de 2040? Além da segurança, eu gostaria de uma cidade com melhor mobilidade, que a gente gastasse menos tempo para se deslocar, para ir trabalhar. E com isso tivesse menos desgaste emocional, porque o trânsito está realmente muito pesado. Saúde, educação e segurança. Sem esses 3 aí a gente não consegue andar para frente. De olho no futuro da nossa cidade, a Prefeitura está elaborando um plano estratégico de desenvolvimento para a capital até o ano de 2040. O projeto integra todos os setores da sociedade. Grande parte dos desafios das grandes metrópoles mundiais, e não é diferente para Fortaleza, decorrem do seu crescimento anterior desordenado. O que nós estamos querendo nesse momento agora é convocar a cidade de Fortaleza, o pensamento da cidade de Fortaleza, na sua completa diversidade, na sua variedade ideológica, para que a gente possa, com os nossos talentos locais, mas ouvindo experiências de outros estados internacionais, pensar, planejar
qual é a cidade que nós queremos para o futuro. Além da administração municipal e universidades, a elaboração do projeto conta principalmente com a participação da sociedade. O planejamento será dividido em 3 fases. O primeiro produto é o que é Fortaleza hoje, que evidentemente vai ser apresentado um documento chamado Iniciando o Diálogo com a Sociedade, que mostra, os técnicos vão dizer como é que eles veem Fortaleza hoje. O segundo documento é o sonho, ou seja, qual é a Fortaleza que nós queremos para nós, para a nossa família, para a população de Fortaleza. Então nós vamos ter os desafios para sair de uma Fortaleza apartada para uma Fortaleza mais justa, Fortaleza melhor de se viver, uma Fortaleza mais acolhedora. E, finalmente, quais são os programas, quais são os projetos que precisamos realizar, implementar para conseguir essa Fortaleza, o próximo a essa Fortaleza que nós sonhamos. E Carlos, nós vimos esse vídeo que mostra o Fortaleza Turismo. Você tem algum caso de cidades que já tiveram bons resultados a partir do planejamento estratégico? Já, nós temos Curitiba. Curitiba é um exemplo. Curitiba, uma outra cidade ali paranaense, que é Maringá. Maringá hoje ela está crescendo muito. Claro que tem, em parte, ela tem relacionado a esse forte crescimento, o agronegócio, né? Mas Maringá é uma cidade que cresce muito, muito bem estruturada, muito bem organizada. Florianópolis. Quer ver um outro exemplo que as pessoas não sabem? Essas obras que a gente viu no Rio, para as Olimpíadas, Paralimpíadas e Copa do Mundo, essas obras elas foram feitas lá, esse planejamento foi feito lá atrás, inclusive eu tenho ele em casa no computador. Esse planejamento, salvo engano, foi o prefeito César Maia. Ele fez todo esse planejamento para reestruturar a cidade do Rio de Janeiro. Claro que veio a Copa do Mundo, né, e as Olimpíadas, isso ajudou a acelerar, veio o recurso, que os recursos são escassos e a gente depende da União para isso. E a partir dessa sua visão, né, de toda essa visão que você defende acerca do planejamento estratégico, como inovar em Teresópolis, Carlos? Com a simplicidade. As grandes inovações, elas não estão em coisas Isso, faltou. travou a língua, né? Coisas espetaculares, grandes, coisas simples. Um outro exemplo, Santa Catarina. A cidade ali do lado de São José, que fica gêmea, né, de Florianópolis. Eles tinham um problema de mobilidade urbana muito grande. As pessoas chegavam a ficar 40 minutos paradas, né, com o ônibus naquela rodovia. Era um trânsito terrível. Sabe qual foi a solução? Proibir a convergência à esquerda. As pessoas ganharam 40 minutos a mais de vida por dia. Melhora a qualidade de vida. Um exemplo de inovação, o prefeito de Bogotá, o Henrique Llosa, ele mudou a visão em 1998. Ele mudou essa visão com coisas simples. Ele disse assim, hoje no trânsito, a preferência que é o pedestre, segundo que vai ter preferência as bicicletas, né? E terceiro, o transporte público coletivo. Ele fala assim, para que estacionamento nas cidades? Vamos incentivar o uso desses modais. Claro, a gente precisa de qualidade, o ônibus, né, refrigerado, o ônibus no horário certo. Ele acabou praticamente com os estacionamentos no centro da cidade e levou uma melhora da qualidade de vida e a redução drástica na violência da cidade de Bogotá. E uma outra perspectiva que você costuma trazer é acerca dos arranjos produtivos locais. Os arranjos produtivos locais, eles são a maneira que aquela localidade ela se comporta. Geralmente a gente tem uma empresa que vai movimentar toda aquela cadeia produtiva. A gente tem alguns exemplos em Teresópolis, em Vargem Grande. Vargem Grande tem um hotel e esse hotel, apesar tem um grande porte, ele consegue movimentar e se relacionar com o turismo, com a população local, ele dá muitos empregos, e também com o setor agrícola. O setor agrícola de Vargem Grande é muito forte. E as cooperativas e associações, ela tem um papel assim, muito importante para organizar isso. A gente precisa disso. Só que para que isso aconteça, a gente precisa de pessoas qualificadas, preparadas e com apoio técnico.
Porque geralmente a gente, numa associação, eu trabalho muito, ando lá no meio, no povão mesmo, são pessoas que não têm assim, muita instrução e conhecimento técnico. E por isso que eu falo sobre a descentralização, o liberalismo, que às vezes eu não gosto muito de usar essa palavra, porque ela remete a uma ideologia política, né? Mas ser liberal, ser mais descentralizado, é o apoio das universidades, que elas vão treinar essas pessoas, e é isso que a gente vai acontecer daqui a um tempo mais na UAM, vai treinar esses líderes comunitários para poder agir de maneira técnica dentro das suas localidades. E o arranjo produtivo local não é nada mais do que isso, porque ele vai gerar o pertencimento, ele vai gerar, né, aquela troca de serviço, eu vendo a couve, o outro vende um insumo, o outro tem o transporte, e ali há aquele fomento com qualidade e sustentabilidade. Inclusive é uma alternativa que o SEBRAE vem investindo há muitos anos, né? Há muitos anos. Como desenvolvimento. O arranjo mesmo, produtivo local é uma das áreas que o SEBRAE trabalha fortemente. Desenvolvimento do empreendedorismo. Isso é. Né? A gente vai precisar fazer mais uma paradinha, já já a gente volta para o nosso bloco final. Até já!